Olá, nós estamos terminando o livro do profeta Daniel. Então nós já vimos que Daniel teve visões, sonhos, que se abrange até os nossos dias. E o capítulo 12, aqui o anjo ele fala para Daniel que nós estamos no tempo do fim. Também o capítulo 10, capítulo 11, há muitos detalhes que é explicado para Daniel tudo que vai acontecer. Porém, muita coisa Daniel não entende. Por isso ele fala aqui no verso 8, do capítulo 12. Eu pus ouvir, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel tem essa preocupação. Então o anjo disse para Daniel aqui no verso 7. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então essas coisas se cumprirão depois desse período, de um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos que esse tempo ele começou no ano 538, com a queda dos ostrogodos, e foi até o ano 1798, que é o ano da grande soberania, supremacia papal. Então em Daniel 7, no verso 25, ali fala de um poder que destruiria os santos do Altíssimo. Então nós sabemos que esse poder terminou no ano 500, no ano 1798. Isso significa que no ano 1798 nós entramos no tempo do fim. Por isso o anjo disse para Daniel aqui no verso 9. Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. É interessante que nesse tempo também as palavras de Daniel foram abertas. Porque no século XVIII as pessoas começaram a entender o livro de Daniel. Inclusive nós falamos ali sobre Guilherme Miller. Que Guilherme Miller ele entendeu essas profecias. E algumas coisas também aconteceriam no tempo do fim. Aqui no capítulo 12, o anjo explica para Daniel algumas outras coisas que irão acontecer. Alguns outros eventos. Ele fala, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará pelos filhos do seu povo. Então nesse tempo, esse Miguel aqui, o grande príncipe é Jesus, que se levantará em favor do seu povo. Ou seja, Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. E também fala assim, e nesse tempo haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se ao seu povo. Então vai ser um tempo, nesse tempo haverá um grande tempo de angústia, que é o nosso tempo. Jesus também fala sobre isso, ali no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 21. Jesus fala sobre um terrível tempo de angústia. Então tudo isso vai acontecer no nosso tempo, inclusive esse tempo de angústia. E fala aqui também no verso 2 que muitos que dormem no pó da terra se levantarão, ou seja, a ressurreição dos mortos. Vai acontecer também no nosso tempo, que nós estamos vivendo o tempo do fim. No verso 4 diz assim também, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Um sinal que estamos no tempo do fim é a multiplicação da ciência, inclusive esse grande poder da tecnologia. E fala mais no verso 10, do capítulo 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então somente os sábios entenderão essas profecias. Então os sábios são as pessoas que estão pesquisando para entender o tempo que nós estamos vivendo. Por isso no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, ele diz, bem-aventurados que ouvem a palavra dessa profecia, porque o tempo está perto. Por isso que é importante nós entendermos as profecias. Interessante que fala que somente os sábios entenderão.
O ímpio não vai entender, porque não está preocupado com a volta de Jesus, com o fim de todas essas coisas. E no último verso de Daniel diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque repousará, estará na sua sorte no fim dos dias. Algumas traduções falam que Daniel ele receberá sua recompensa no fim dos dias. Então que eu e você possamos receber essa recompensa e que a nossa sorte esteja com o profeta Daniel.